o Mestre Cuca, na época, representou a maior banda de pop rock do estado, né? Chegou Então, assim, nesse nível, a gente né? chegou num nível bem bacana, realmente, né? Inclusive, eu acho que foi a primeira banda que saiu, mesmo que meteu a cara para sair do estado, né? E levar a bandeira do Tocantins. Né? Então, assim, a gente não pode tirar o mérito, né? Que foi exatamente isso, né? E chegamos a fazer aí pelo menos umas 3 turnês juntos, né? Pelo Então, Brasil é fora aí. pelo Brasil, iniciando por Brasília, né? A primeira cidade que falou, ó, vamos devagar, né? Primeiro vamos em Brasília, vamos ver se o público vai aceitar. Porque pra gente que é do interior, a gente sempre fica um pouco assim, né? Com aquele receio. Pô, cara, hoje acho que não, porque a mídia é outra, a internet é outra, mas naquela época, né, a gente tava naquele período de transição. Sem Então, saber onde tá pisando. sem saber onde estava pisando. Hoje não, você hoje entra no YouTube, você sabe onde você quer ir, onde você vai. Então a gente ia com cautela, né? Então escolheu bem os locais, realmente foi um sucesso, né? Todas as turnês que nós fizemos realmente foi um sucesso fora. As pessoas abraçaram, inclusive conseguimos na época, né, que era uma coisa quase impossível, fazer uma pequena legião de fãs, né? Onde a gente tocava, lotava, cara. Era uma coisa assim fora do comum, né? E assim, eu sou suspeito até de dizer isso, mas tem várias pessoas que podem falar isso mesmo, né? Como talvez você vai conhecer o Crispim, que é um puta de um artista também, e ele participa desse último videoclipe que eu gravei. E é um cara maravilhoso. E na época ele era um seguidor nosso, entendeu? Era um fã da gente. Então, assim, a gente conseguia alimentar isso no coração dos jovens, né? Aquela questão de você vai, você consegue, entendeu? Sair daquele local e realmente fazer um trabalho de qualidade e ser aceito fora do estado, né? É mais ou menos como sair da caverna, né? Mas conta pra ele como é que vocês organizaram aí, Sérgio, pra fazer essas turnê fora aí. Como é que foi a logística disso aí? Olha, eu vou te falar, não foi fácil porque a gente tinha que tirar da cachola tudo, né, Fernanda? Não tinha aquela pessoa para falar assim, não, vocês vão fazer isso. Não, eu digo assim que um dos grandes idealizadores foi o Samuel, né? Porque o Samuel ele tinha essa coisa de organização, né? Ele sempre foi um cara muito organizado. Então, eu tinha muita ideia, né? Sempre foi um cara assim que colocava muita pilha, sempre querendo buscar situações, às vezes, que eram até impossíveis aos olhos da gente naquele determinado momento. E o Samuel meio que fazia aquilo se tornar realidade, né? Então, e claro que tivemos outros apoios também, obviamente, né? O Melk, na época, era o nosso produtor, né? Ele aceitou ser nosso produtor. O Melk aí, o nosso ex-secretário da Cultura aí, né? Tinha a Casa do Melk, né? Tinha a Casa do Melk, né? Que o cara tinha traz. música ao vivo. Exatamente. E inclusive, por esse lance dessa conexão que o Melk já tinha, né? Por conta da Casa do Melk, né? Ele conhecia muita gente, né? Então, facilitou muito isso pra gente também. Quer dizer, não foi uma coisa assim, um tiro pela culatra, né? Realmente existiu alguma organização, né? Não existia um parâmetro para aquilo que a gente estava fazendo. Mas o que estava sendo criado tinha um pouco de organização, né? Então a gente nunca foi, por exemplo, quando a gente foi para Brasília, a gente já tinha tudo organizado, já tinha alocado ônibus, né? Se não me engano, a viagem de Brasília ela foi custeada por um projeto cultural, inclusive, né? Então isso foi possível custear. Na época foi uma van, na verdade, nossa primeira viagem foi uma vanzinha toda plotada, coisa mais linda, né? Essa aqui é a boa, né? A primeira. E teve o custeio de hotéis, né? Então, assim, foi muito bacana, foi bem organizado, né? Tudo que a gente tinha para fazer, a gente fez, tocou em vários lugares, né? Eu lembro muito bem da Blues Pub, né? Não sei nem se ainda tem, né? Naquela época, em Brasília, né? Blues Pub. Foi um lugar muito bacana, né? Um lugar todo... Cara, assim, um estilo que a gente vê hoje o pub, né? Você não via pra cá aquele tipo de ambiente, né? Mas hoje não, hoje com facilidade você vai em Palmas você já encontra, né? Mas naquela época era um pouco carente, né? A gente tinha o que naquela época, né? Em Palmas tinha o Porcão, né? Tinha alguns outros locais também, mas era muito restrito, né? Então pra gente aquilo tudo foi aprendizado, né? Foi bem interessante. Saf, nessas viagens aí, o que mais chamou a atenção, assim, de diferente e tal, desses lugares que vocês tocaram aí? Teve alguma coisa inusitada aí nesse cenário todo? Rapaz, aconteceram algumas coisas inusitadas, mas acho que o mais surpreendente não foi bem nessa primeira turnê, né? Foi na segunda turnê, que foi a turnê de lançamento do disco O Pó a Pó,
né? Vocês gravaram o disco? Isso, a gente gravou o disco, né? Inclusive com a produção do Renato Moreira, lá de Paraí, desculpe, de Palmas, né? O cara fera pra caramba, então foi o nosso primeiro disco. Anteriormente gravamos algumas músicas também, com o Gauchin, também o Jonathan, né? Na época ele tinha um estúdio, o Sol, não sei se você vai lembrar, talvez muito antigo. Mas a pessoa que realmente concretizou aquele disco, né? Do Pó Pó foi o Renato Moreira, né? Ele fez toda a produção e foi Renato magnífico. tá nativo até hoje. Tá, né, cara, Palmas, né? tá ativo. Inclusive cheguei a gravar uma música com ele agora recentemente, né? Que é O Amor, né? E que é o próximo trabalho agora também. A gente tá só juntando material pra tentar conquistar mais esse objetivo, né? Vamos falar de tudo isso aí. Mas aí o que aconteceu lá depois que vocês lançaram o Pó Pó? Sim, cara, o Pó Pó, meu irmão, ele foi interessante porque foi você encontrar teus ídolos, entendeu? É diferente, então assim, a situação foi diferente. A gente já estava num patamar onde a gente estava ensaiando no mesmo estúdio do Barão Vermelho, né? O Fernando Magalhães. A gente tinha ali do nosso lado ali o Roberto Lee, ali do Erva Doce. Do outro lado você tinha acho que era o Caniço, né? Caniço? Isso é do Raimundo. Não, então não era o Caniço, não, era o... Esse tu tem um nome estranho, né? Os baixistas, né? Então, assim, e tinha um baixista lá do Detonautas, ali do nosso lado, né? Cello, agora eu lembrei o nome dele, eu sou ruim de memória. Depois desse Covid, nós estamos lascados, né, Fernando? Mas foi onde? Onde foi que foi? Isso tudo foi lá no Rio de Janeiro, né? Mas antes vocês gravaram aqui o disco? Nós gravamos aqui e aí partimos pra turnê, né? E aí fizemos todo aquele trabalho, né, de passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, né? Rio de Janeiro, que é a Hollywood brasileira. Não, o Rio de Janeiro pra gente, cara, porra, foi uma coisa assim que você... Será que nós somos aqui mesmo, né? Né? E daí a gente vê... Nossa, foi muita aventura, né? Que inclusive a gente descreve no DVD que a gente gravou, mas não chegou a lançar, né? E esse aí é a nossa interrogação até hoje, né? Onde é que tá essas imagens aí desse Pois DVD? cara. Esse DVD, a gente tá guardando ele, né? Há um tempo, porque ele deveria ter sido lançado, mas aconteceu uma série de coisas que, inclusive, a gente tá pensando em fazer um projeto, né? Para poder agregar esse DVD e contar o que aconteceu, né? Qual foi o motivo que a gente não conseguiu fazer o lançamento desse DVD, né, na época. E não pode falar aqui não? Qual foi o motivo? Rapaz, vamos ter que guardar um pouquinho, Fernando. Mas nada demais, assim, então faz parte realmente de todas as bandas que tentam fazer sucesso, né? E a banda de rock hoje aqui dentro do Brasil não é uma coisa assim tão aberta, né? Não é um sertanejo, não é um... Então, assim, existe uma série de dificuldades, né? Hoje, para você realmente fazer um sucesso como banda de rock aqui no Brasil, hoje não tá fácil, né? Mas tem um pouquinho disso e mais um pouco, né? A gente pretende fazer um projeto desse disco, né? Um formato de documentário para poder estar lançando esse DVD que deveria ter sido lançado na época, né? Mas o que eu te falo assim que foi surpreendente na época dessa turnê, né, no Rio de Janeiro, foi, por exemplo, ter participado de uma filmagem dentro da Globo, entendeu? No Rio de Janeiro. Olha aí. Na época a gente conheceu um dos diretores, né, da Duas Caras, que era aquela novela de muito tempo atrás. E aí ele chamou a gente, né, para poder participar de uma como é que se chama? Aquela pessoa que fica ali só andando, né? Vê se tu lembra aí. Maldito Covid. Mas é isso mesmo, cara. A gente ficou participando ali, entendeu? E aí, cara, porra, aquilo lá foi uma coisa muito bacana, né? Assim, você entender um pouco. Não, Tá, beleza. Ah, tu já vai saber o que é daqui a pouco. Esqueci. Né? Então, assim, a gente tá ali participando daquele momento ali. Foi muito interessante. Figurante. Né? Figurante, meu irmão. É isso aí, ó. Pronto. Vamos trabalhar como figurante lá, sem ganhar R$1, entendeu? Mas achando bom demais, Apareceu cara. na Globo. Nossa senhora, você tá doido. Foi loucura, né? Você vê nos artistas e passar. Então, porra, estamos em Hollywood, né? Então, naquela altura, a gente já achava que era famoso mesmo, né? Falou, nossa, agora daqui pra lá, só sucesso. Foi muito interessante. Bacana. Lá vocês fizeram shows também? Chegamos a fazer muitos shows no Melt, né? Que era uma casa lá no Leblon. Chegamos a tocar em Copacabana, ali na praia mesmo, entendeu? Fizemos shows na Lapa, no Rio Rock Blues, que tem lá no Rio de Janeiro. Foi interessante também, muito interessante pra gente. Tivemos também a oportunidade de conhecer outras pessoas. Na época,
o Mel que era nosso produtor, mas aí teve um rapaz que ele queria ser nosso empresário, né? E era um português lá, cara, eu não lembro nem do nome dele também, né? Que eu já sou ruim de nome, ainda vou lembrar de uma data dessa, né? E, cara, foi muito interessante, porque ele, na época, ele empresariava também o CREL. Era roubado, ele... Não, vamos descobrir depois, né? Aí o Fernando tentando tirar o doce, né? Mas na época ele também era empresário do CREL, né, cara? Né? CREL, pô? Tu não lembra, não? CREL, tu lembra disso? Cara, então assim, ele buscou esse formato com a gente e ele é empresário do CREL também. E na época, cara, coisa de louco, né? A gente conheceu a Moranguinho, aquela mulher jaca, né? A gente foi convidado pra um baile deles, pra entender. Nesse dia a gente não foi nem fazer show, não, era só pra conhecer mesmo, entendeu? E o Creu tava lá cantando. E o Creu tava lá cantando, meu irmão. E ele canta bem demais, mas é só uma nota e só uma letra também, entendeu? Creu. E eu digo que ele foi muito mais longe que a gente, né? Se a gente soubesse, tinha feito uma música de uma nota só, de uma letra só. Então, foi bem legal, né? Do Creu. Não, cara. E assim, isso a gente tá pegando por baixo, né? Porque a gente tem que trazer lá do fundo do baú mesmo, entendeu? Pra trazer essas memórias, que não é brincadeira, né? É loucura demais.